Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui da Acrópole. Eu sou o Luigi e no vídeo de hoje eu vou falar sobre uma trilogia policial, em alguns momentos aí beirando o thriller. Eu falo da trilogia da Kate Marshall, que por enquanto é uma trilogia, mas que vão vir mais livros aí. Os livros até agora que saíram no Brasil são O Canibal de Nine Elms, que é o livro 1, o livro 2, O Nevoeiro de Shadow Sands, e o terceiro que acabou de sair, tá fresquinho, saiu agora em 2024, o livro Quando a Luz se Apaga. O escritor Robert Brindza ficou famoso por uma série de romances também, protagonizado pela detetive Erica Foster. A detetive Erica Foster ficou famosa ali com o livro A Garota no Lago e depois acabou sendo personagem dele em outros romances. Na verdade, A Garota no Gelo, tá, gente? Porque A Garota no Lago é de um outro escritor que eu não gostei muito. Vamos lá, gente, do que se trata aqui? Eu tava, na verdade, lendo um livro muito cabeçudo, acho que eu falei isso no livro de leituras do mês de fevereiro. Eu tava lendo livros muito densos, então eu queria ler um livro mais leve, eu queria ler uma série de livros. Fazia tempo querendo ler uma série de livros, né? E eu falei assim, vamos testar esse Canibal de Nine Elms, né? Que foi o primeiro que é o primeiro aqui que me chamou a atenção, né? Gostei da premissa, falei, vamos tentar. E o livro é muito bem escritinho, dentro do gênero, né? Analisando ele dentro do gênero policial, os personagens são muito bem construídos e eu gostei muito. Então, logo em seguida, quando eu estava para terminar o primeiro livro, eu já encomendei o segundo e comecei a ler. Quando chegou. E assim que chegou o outro, eu descobri que estava sendo publicado o terceiro. E eu já encomendei o terceiro. Terminando um, eu já emendei no outro. Então, sim, em alguns dias, aí umas 2 semanas talvez, eu li esses 3 livros aqui. O Canibal de Nine Elms, gente, é uma história que se passa em Londres. E tem como protagonista a policial Kate Marshall. Ela está investigando, junto com toda a equipe da polícia, investigando um serial killer. Um serial killer que foi batizado de canibal, né? O Canibal de Nine Elms, porque matando mulheres bem jovens, ele mordia as vítimas, ele deixava mordidas nas vítimas, né? O que faz aí uma conexão interessante com o Hannibal. E há várias mulheres que eles encontram, né? Os corpos, e eles vão tentando entender quem é esse cara, qual a motivação desse cara. E ela tem um insight, isso aqui não é spoiler, tá, gente? Ela tem um insight logo no começo e ela começa a desconfiar do seu próprio chefe de polícia. Chefe de polícia com quem ela tinha tido um caso meses antes, mas no momento em que a narrativa começa, eles já não têm mais esse caso. E aí essa suspeita se confirma, eles entram num confronto, né? Ele percebe que ela desconfia dele e eles entram numa batalha corporal. Ele dá uma facada nela, ele quase mata ela, ela sobrevive e o cara acaba sendo preso. Então, de fato, o policial era mesmo o Canibal de Nine Elms. Muitos anos depois, a narrativa continua, agora dá esse salto temporal. E a Kate Marshall já não mora mais em Londres, ela mora numa cidade do interior, numa cidade costeira. E ela já não é mais policial, ela é professora de criminologia. Ficou um escândalo na época, né? Ao invés de acharem que ela era, nossa, heroína, que conseguiu prender, né? O próprio policial descobriu que era uma colega policial, né? Que tinha sido o autor dos crimes. Na verdade, ela é crucificada porque, né, vem à tona a opinião pública sabendo que ela não só teve um caso com o cara, mas como também estava grávida dele. Isso ela não sabia, claro, ela ficou sabendo no hospital, né, depois que ela foi ferida. Enfim, agora ela vive ali como professora de criminologia numa faculdade. Ela passou esses anos todos tentando se recuperar, porque ela caiu no alcoolismo, ela se distanciou do filho, a própria mãe teve que entrar com uma medida protocolar para pegar a guarda da criança, e ela está agora se recuperando com acompanhamento no Alcoólicos Anônimos e tentando seguir a vida como professora de criminologia. E ela tem um assistente na universidade, que é o Tristan, que acaba sendo uma espécie de Watson dela, se a gente for aí fazer uma comparação com Sherlock Holmes, né, que vai auxiliá-la aí na busca por casos, né, porque ela acaba virando uma detetive particular, quer queira, quer não,
por força maior, ela acaba virando, ao longo dos livros, uma detetive particular. Por que, primeiramente, gente? Porque com o canibal de Nine Elms preso, né, vários outros crimes começam a acontecer, mas não é ele, porque ele está preso. E crimes que são iguaizinhos, né? Ou seja, a gente tem um imitador, alguém que é fã do cara e que está tentando imitar o cara e mandar sinais. A polícia não acha, né? Claro que a Kate vai se sentir com bastante medo, porque ela teme pela própria vida, uma vez que o objetivo inicial do primeiro assassino que ela prendeu, né, era matá-la também. Ela era uma das vítimas, das possíveis vítimas, né? Então, muito provavelmente isso vai acabar voltando para ela. Então, a narrativa fica aí nesse desenvolver aí. E eu vou dizer, gente, assim, os personagens no geral são bem, pelo menos ela, o parceiro dela, o Tristan, né, o colega de trabalho dela, o canibal, a mãe dele. Então tem alguns personagens centrais, os principais, eles são bem desenvolvidos. Só que tem muitos outros também que passam apenas fazendo um en passant na narrativa ali, e a função deles é essa mesma. E, gente, é uma narrativa que não está pretendendo fazer grandes discussões sociais, embora haja neles ali. É uma narrativa que não está pretendendo usar de uma linguagem elaborada, rebuscada. Aqui o objetivo desse tipo de gênero é focada na ação mesmo e nos plots, né? Nas viradas que pegam o leitor de surpresa. Enfim, esse foi o primeiro livro. O segundo livro, O Nevoeiro de Shadow Sands, ela tá nadando numa represa, no lago de uma represa ali próxima à cidade onde ela mora, com o filho dela, né, numa represa chamada Shadow Sands, e eles vão mergulhar ali e eles descobrem um corpo de um rapaz que estava desaparecido há alguns dias, e eles chamam a polícia, né, e ela testemunha, vai dizer, né, e a polícia logo já encerra o caso, dizendo quem é o culpado, etc. Mas o que é muito maluco é que, assim, o cara que morre afogado era um nadador profissional, ele estava disputando o índice olímpico para os Jogos Olímpicos, né? O que é muito, muito estranho. E ela vai começar a pesquisar de maneira independente, junto com o Tristan, que há outras mortes naquela represa, mortes que não foram solucionadas, que foram abafadas pela polícia. E então ela vai tentar entender, parece que tem alguma coisa de uma corrupção da polícia, ou pelo menos a polícia está tentando acobertar alguém, e pouco a pouco eles vão descobrindo que também há um serial killer ali. Então eles vão investigando para tentar entender o que aconteceu ali, quem é que está por trás desses crimes. E o terceiro livro, esse que acabou de sair aqui no Brasil, gente, Quando a Luz se Apaga, é o menorzinho deles em tamanho, tá? Ele tem aqui um pouquinho mais de 260 páginas, tá? Eles não fogem muito disso. O Canibal, que é um pouquinho maior, passa de 300. Mas uma narrativa, todas elas são muito fluidas, então você lê muito rápido, né? Não tem muito impedimento, assim. E como ela é bem escrita, a gente vai, né, querendo saber o que aconteceu. Então esse livro aqui, Quando a Luz se Apaga, é sobre um caso arquivado. Ela abre, né, uma agência de detetive particular, junto com o Tristan. E uma mulher, então, sabendo da história dela, da competência dela, contrata ela já que a polícia, né, encerrou o caso, não descobriu quem era o assassino da filha, né, então ela contrata para que ela vá atrás tentar descobrir o que aconteceu com a filha dela, porque a filha dela não teve nem corpo, não foi nem encontrado o corpo. 12 anos antes, a filha dela, que era uma jornalista, que estava cobrindo um caso de um escândalo político, né? Entre outras coisas, entre outros casos que ela vai descobrindo que vão ser revelados ao longo da narrativa, né? Ela acaba desaparecendo. Um dia ela sai do trabalho dela, do jornal onde ela trabalhava, e vai para o carro, e ela não chega até o carro, né? Ela é interceptada por alguém que leva ela, e ela simplesmente desaparece. Há vários suspeitos, há vários nomes que vão sendo conectados, e também o sumiço de 2 rapazes que faziam parte de uma comunidade alternativa numa cidade litorânea, ali também muito próxima à cidade onde a protagonista vive. Então ela vai tentar,
como a polícia deixou alguns arquivos, deixou na verdade toda a pasta de arquivos com a família, essa mulher ela deixa os arquivos com a Kate, e ela vai, a partir daqueles arquivos, levantar coisas que foram ditas, ir confirmar essas informações e também levantar questões que nunca foram levantadas, fazer perguntas a pessoas que nunca foram questionadas, etc., para tentar ver se ela descobre alguma coisa, né? Para ver se ela encontra a filha, porque a mulher ela perdeu a esperança de encontrar a filha viva. Ela fala, pelo menos eu quero enterrar a minha filha, dar um enterro digno para ela, né? E talvez a polícia inclusive possa reabrir o inquérito, né? Reabrir o caso e tentar encontrar os restos mortais da filha. E a partir daí eles vão descobrindo também que há uma outra pessoa que há muitos anos também mata pessoas ali, um outro serial killer, mas não dá pra adiantar mais nada porque senão vai estragar a narrativa. Então basicamente é isso, gente. Vocês podem ver que são narrativas bastante leves no sentido em que é uma narrativa fácil de ler, dinâmica, focada na ação e na virada de comportamentos, de ações das personagens, revelações, etc. Não tem nenhum grande desafio de linguagem, não há nenhuma grande discussão aqui. Na verdade é só assim a mente louca dos assassinos, né, em série. E também uma coisa muito legal aqui da narrativa é a questão que é uma mulher que é uma investigadora, né? Embora a gente já tenha tido isso lá com a Miss Marple, com a Agatha Christie, mas é uma coisa que não se popularizou tanto, né? E também a questão LGBT, né, que também está muito presente aqui dentro dos livros. Então são personagens muito colados, digamos assim, ao nosso tempo, né, discutindo, mesmo que de maneira periférica e de maneira indireta, digamos assim, algumas questões do nosso tempo. Mas essa não é a preocupação do livro. Ele acaba esbarrando nessas questões, tocando de maneira leve por aqui e por ali, mas o grande norte é descobrir quem é o assassino, por quê, etc. Então, se você gosta desse tipo de narrativa, se você está procurando esse tipo de narrativa, né, para dar uma aliviada e sair um pouco de uma ressaca literária, ou sei lá, buscar algo diferente, né, uma coisa menos intelectual, digamos assim, né? Embora eu despreze um pouco essa super divisão entre alta e baixa literatura, de fato é um livro menos pretensioso e mais leve e que dá para ler aí de uma maneira muito gostosa, não deixa nada devendo, por exemplo, para séries desse gênero. E eu não vou me adiantar muito mais, né? Estender muito mais a minha resenha sobre essa série, porque é daqueles tipos de livro que se você dá muita informação, a experiência de leitura acaba sendo estragada, né? E por que eu disse que é uma trilogia por enquanto? Porque no Brasil só saíram 3 livros, mas vão ter mais livros dessa série. Você que gosta assim de revisitar o mesmo universo, né? Então eu acho que é uma boa pedida para você. O livro 4 da série Devil's Way, chama assim o livro em inglês, Devil's Way, ele